O canal da mediação e do direito de família traz hoje mais um tema para a reflexão. Sempre lembrando que o propósito deste canal é o de trazer uma consciência acerca dos temas de direito de família que trazem tanto sofrimento e que podem ser encarados de uma maneira muito mais consciente e objetiva. Em um vídeo anterior, nós tratamos da maternidade e paternidade socioafetiva. Trouxemos várias possibilidades desta questão e, por sorte, veio uma pergunta de um dos nossos seguidores, no sentido de dizer assim: mas em vez de fazer um reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, por que não a adoção? E eu achei realmente a pergunta muito oportuna, e é isto que nós vamos tratar hoje. A adoção é uma forma de paternidade ou maternidade que chamamos de civil, porque ela pode ser biológica, quando ela ocorre dentro de uma relação sexual entre um homem e uma mulher e que gera uma criança. A paternidade e maternidade por adoção é aquela que as pessoas escolhem adotar uma criança ou um adulto. Vamos tratar disso depois. Vamos pensar no exemplo de um casal que decide não ter filhos próprios e então buscam uma adoção. Quando consulta um especialista em adoção, a primeira coisa que esse especialista vai dizer é assim: precisa entrar no Cadastro Nacional de Adoção. É um grande cadastro de abrangência nacional que vai fazer com que estas pessoas, este casal, entre numa fila para que, quando chegar uma criança dentro daquilo que eles especificam que querem que seja assim, né, que idade, sexo, características físicas, né, poderá haver o encontro destas pessoas para que se tornem pais e filhos. Essa forma da lei estabelecer isto, muitos dizem, mas por que é tão demorado? É necessário que seja muito criterioso, porque não há qualquer possibilidade de alguém adotar uma criança e depois devolvê-la. Isto pode acontecer, mas aquele que devolve uma criança porque não quer mais adotar, né, vai ter que responder por danos morais causados àquela criança. Então, é preciso fazer muitas entrevistas com equipe interdisciplinar que vão buscar o perfil daquelas pessoas, né, para saber se realmente eles estão prontos para uma adoção. Antigamente, no Código Civil, que nós temos 2 códigos civis no Brasil, um de 1916 e o outro que entrou em vigência em 2003. Naquele de 1916, havia uma possibilidade de revogar a adoção. Se alguém adotasse uma criança e viesse a ter filhos biológicos, ela poderia devolver a criança adotada. Outra coisa, havia diferença entre filhos adotados e filhos naturais, porque
na hora de uma herança, havia um privilégio dos filhos naturais em detrimento do filho adotado. Porém, isto terminou, essa fase terrível, em que a adoção era tida como um instrumento a favor de quem adotasse, e não para proteger a criança. Hoje nós temos o princípio geral de proteção da criança, o melhor interesse da criança. Então, a adoção tem que levar em consideração o que é melhor para essa criança. Será que ser adotada por um casal ou uma pessoa, ou um homem ou uma mulher estrangeiro, para levar essa criança, por exemplo, nascida no Brasil, para viver fora daqui? Ou será que é melhor ficar aqui numa fila imensa esperando o dia de ser adotado? E muitas vezes até atinge uma idade e que já não tem mais interesse, né? Porque as pessoas querem crianças pequenas, mas demora tanto para chegar a vez dela que quando chega já está com 10, 12 anos, fala, agora eu não quero mais. São muitas as questões que nós temos aqui. Mas o que eu quero mais levantar é a possibilidade da adoção que se chama intuito personae. Esse é um termo latino que é usado porque ele define muito bem o que é a lei, que quer dizer dirigida a uma pessoa. Se alguém quer doar o seu filho para que ele seja admitido na vida de alguém como filho, será que esta mãe pode escolher a pessoa para quem ela quer dar? A lei não permite isto. Porém, há algumas exceções. Por exemplo, uma mulher que tenha um filho cujo pai muitas vezes nem reconheceu, ela não foi atrás de um reconhecimento judicial da paternidade, então aquela criança não tem com quem se espelhar para ter um pai, e aí esta mãe se casa com um homem que quer ser o pai dessa criança. Então ele pode fazer essa adoção parcial. A mãe continua mãe biológica e este homem poderá ocupar este lugar do pai adotante. Nestes casos, embora a lei não permita que se faça esta adoção, porque é obrigatório passar pelo Cadastro Nacional de Adoção, mas como o juiz vai observar o superior interesse da criança, vai ver que aquela circunstância realmente a criança será muito mais protegida. Então, ele poderia ser um pai socioafetivo, mas as circunstâncias permitem que ele realmente seja um pai adotante. E é um pai para o resto da vida, porque a adoção não tem volta. Na próxima quarta-feira voltaremos a mais um tema no nosso canal. Se você gostou, dê o seu like.